Iniciando o conteúdo da nossa aula de hoje, a gente vai ver algoritmos gulosos, tudo bem? Então, a gente tem que saber o que é um algoritmo guloso. Então, o que são algoritmos gulosos? São algoritmos que fazem uma sequência de escolhas onde a opção que parece melhor no momento é a escolhida. E esse modo é o que a gente chama de escolha gulosa, tudo bem? Então, basicamente, você pega lá uma certa situação, escolhe a melhor opção que você acha naquela hora, na esperança de que lá no final você vai ter o que você quer, claro, da melhor forma possível, tá? E o problema que a gente vai trabalhar hoje para exemplificar um algoritmo guloso é o problema da árvore geradora mínima, tudo bem? Que consiste em pegar um grafo, sendo a sua entrada, e você tem que dar a saída sendo uma árvore geradora de custo mínimo desse grafo. Ok? Então vamos pegar aqui um exemplo aqui só para a gente ver como é que funciona este negócio. Então, o que é uma árvore geradora mínima? Primeiro a gente tem que pegar o grafo e aqui é um grafo que tem peso nas arestas, tudo bem? Então, tipo, aqui é bem parecido com um mapa, né? Tipo assim, os vértices você pode pensar que são cidades, né? E, tipo assim, essas ligações que são as arestas são os quilômetros que você tem, né? Tipo, aqui são 5 quilômetros entre essas duas cidades, né? Então aqui você tem uma coisa parecida com um mapa, né? Então, cada aresta ela tem um peso, né? Então, você colocou peso aqui nessas arestas. Então, o que seria uma árvore aqui? Desse grafo aqui, entendeu? Esse grafo aqui eu sei que não é árvore. Por que eu sei que ele não é árvore? Porque simplesmente ele tem ciclos. E não apenas um, ele tem vários ciclos aqui, né? Tipo, ele tem esse aqui, que é de tamanho 5, né? Ele tem esse aqui, ó, que é mais externo, é o maior que tem aí, né? Enfim. Então o que seria uma árvore geradora? Então você vai pegar algumas arestas aí desse grafo para formar uma árvore. Tudo bem? Simplesmente isso. Claro, que vai pegar todos os vértices, né? Então, tipo, um cara assim, ó, tipo desse jeito aqui, ó. Isso aqui é uma árvore, tá? Tudo bem? Isso aqui que está em verde, ó, é uma árvore. Ó. Você vê que ela consegue pegar todos os vértices, né? E não tem ciclo, né? O que está em verde não tem ciclo. Agora, o problema é o seguinte, porque ela tem que ser de custo mínimo, ou seja, essas arestas que eu peguei, elas têm um custo, né? Tipo, essa aqui tem 5, essa aqui tem 7, essa 10, essa aqui tem 20, essa aqui tem 30 e essa aqui tem 12. Então, quando você soma todo mundo, você tem que ter o menor somatório possível, tudo bem? Então, esse é o problema de encontrar a árvore geradora de custo mínimo, entendeu? Eu quero uma árvore geradora, mas eu quero a árvore cujo somatório dos pesos lá das arestas dela sejam o menor somatório possível, tá? Então, agora eu quero que você pense aqui, volte a pensar em uma escolha gulosa, tudo bem? Eu quero que você pense de um jeito guloso. Então, para resolver esse problema aqui, né? Lembrando que o algoritmo guloso, você vai seguir uma sequência de passos gulosos, né? Ou seja, você vai ter que fazer passos onde em uma certa situação você vai, não, isso aqui eu vou fazer assim, pronto, basicamente é isso. Aí você vai para outra configuração que você vai fazer a mesma escolha gulosa até você chegar em um ponto que você vai ter que parar, né? Então pronto, você pegando esse exemplo aqui, né? Você pegando esse exemplo aqui, como é que você me dá uma escolha gulosa para você chegar na árvore a árvore geradora de custo mínimo? Então pausa o vídeo aí e pensa um pouquinho, tá?
Então, dado que você parou aí, né? Então, uma ótima escolha gulosa aqui é o quê? É escolher uma aresta que tem o menor custo possível. Basicamente é isso. Então, eu vou pegar uma aresta que tem o menor custo possível. Será que isso pode me dar algum problema? Vamos lá ver. Então, eu vou pegar aqui desse grafo aqui, todo, né? A aresta de menor custo, que é 5, né? Que é esse cara aqui. Então, escolhi ela. Pronto, ela vai estar lá na minha árvore geradora, né? Porque como eu quero o menor somatório possível, então eu vou ter que pegar as menores arestas. Tudo bem? Então, aí a outra menor é 5 também. Depois eu tenho que a outra menor vai ser 7. Depois a outra vai ser 7. Aí qual é a outra menor agora? Eu tenho 10, 11, 10, 15, 20, 30, 12. Então a menor vai ser 10, tudo bem? Agora é o seguinte, se eu escolher esse 10 aqui, ó, vai dar problema, não vai? Por quê? Porque vai deixar de ser árvore geradora. Por quê? Porque vai deixar de ser árvore, tá? Então eu não posso escolher esse 10 aí. Então, o mais correto seria falar o quê? Que eu tenho que escolher a aresta de menor custo que não vai formar ciclo. Tudo bem? Porque quando forma ciclo, eu não vou ter a minha árvore lá no final. E eu quero a minha árvore no final. Então, eu vou escolher a menor aresta que não forma ciclo. No caso, é 10 também, e é essa que está aqui do lado, ó, aqui embaixo. Depois, eu vou para 11. Tudo bem, eu vou para 11 aqui. Depois eu tenho a 12, só que se eu escolher a 12, né, ó, eu vou fechar ciclo. Depois, qual é a outra menor? É a 15, né? Então, eu posso escolher a 15? Não, eu não posso escolher a 15, porque senão eu vou ter esse ciclo aqui. Tudo bem? Depois, tem a 20, também não posso, e nem a 30 também não posso. Então, isso quer dizer que eu já tenho a minha árvore geradora. Ok? De menor custo. Então, claro, aqui nesse caso eu sei que ela vai ser de menor custo, mas nem sempre um algoritmo guloso ele vai te levar para o ótimo, tá? Na verdade, assim, para você mostrar que um algoritmo guloso ele te leva para o ótimo, é bem complicado de você fazer isso, tá? De modo geral, a gente utiliza matroides, que são as estruturas que são meio estranhas, entendeu? Que ora se comportam como uma coisa, ora se comportam como outras, mas assim, eles são bem fáceis de associar com escolhas gulosas, tá? Então, esse algoritmo que a gente fez aqui, ele tem um nome, tá? Ele é o algoritmo de Kruskal. Então, como é que a gente fez aqui ele basicamente, né? A gente pegou um conjunto F, né? Começou ele sendo vazio. Depois a gente estava verificando as arestas lá do nosso grafo. Então eu vou pegar um conjunto S e vou copiar cada aresta que tem lá do nosso grafo e vou colocar ele, tá? Esse conjunto EG aqui, né? Ele simboliza todas as arestas de G, ok? Então, aqui é o conjunto de arestas de G, tá? Porque eu não defini isso aqui antes, mas aqui em grafos a gente faz assim. Então, o meu objetivo aqui é fazer o seguinte, eu vou remover as arestas de S, tudo bem? Sempre pegando a menor, né? E vou colocando lá no F quando não formar ciclo. Basicamente é isso. Então, enquanto S for diferente de vazio, né, a gente vai remover uma aresta lá que pertence a S, que tem o menor custo. Ok? E depois a gente vai ver, né? Se quando eu pegar o V e colocar junto com o F, isso não contém ciclo. Se isso não contém ciclo, isso aqui a gente vê que como é que a gente pode fazer, né? A gente simplesmente pega essa aresta, aí você pega as extremidades dela, né? Aí ela não vai estar lá, né? Então, se tiver um caminho entre as extremidades dela, é porque
quando você colocar ela, você vai formar ciclo, né? Então você pode ver dessa forma, tá? Então, se isso aqui não acontece, ou seja, se você não tem ciclos com V união F, então você pode colocar o V lá no F. Ok? Então, acaba aqui e a gente vai retornar o F. Então, o F aqui no final ele vai ser o nosso conjunto de arestas lá da nossa árvore geradora de custo mínimo. Ok? Então, você pode fazer isso aqui de várias formas, tá? Sei lá, você pode pegar todas as arestas lá e ordenar elas, entendeu? Depois você só sai percorrendo, tá? Cada uma delas lá. Aqui não formar ciclo, você simplesmente coloca lá no conjunto que você quer. Tudo bem? Então, essa remoção aqui de mínimo também, a gente pode usar outra estrutura de dados também. Se você não quiser fazer essa ordenação, né, a gente pode usar o heap. Enfim, tem várias coisas que a gente pode fazer aqui para implementar essa ideia, tudo bem? Agora, assim, outra ideia bem interessante também, que a gente pode resolver aqui esse problema, e também utilizando escolha gulosa, é a seguinte. Você escolhe um vértice qualquer, pode ser qualquer um, não importa qual vértice seja, tá? Vamos dizer que você vai escolher esse vértice aqui, ó. Aí eu vou pintar ele aqui de preto, tudo bem? Eu vou marcar ele aqui, tudo bem? Então, eu estou marcando ele aqui. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher a aresta que tem o menor peso, tudo bem? Ou seja, ela tem o menor custo, que ela está entre um vértice preto e um azul, ou seja, um vértice que está marcado e o outro que não está marcado ainda. Tudo bem? Aqui nesse caso a gente tem o 7, né? Ó, a gente tem esse cara aqui que é o 7. Então nesse caso aqui, aí eu vou pegar e vou marcar a outra aresta do 7, porque eu escolhi o 7. Tudo bem? Agora eu tenho um novo conjunto de vértices marcado e um novo conjunto de vértices não marcado. Tudo bem? Então eu vou fazer a mesma coisa. Agora, qual é a menor aresta que eu tenho entre um vértice marcado e outro vértice não marcado? Agora você tem aqui o 12, tem o 10, tem o 11, tem o 20, tem o 15, tem o 30. Qual é o menor que você tem aqui? O menor que você tem é o 10, né? Então, a gente vai pegar o 10. Então, quando a gente pegar o 10, a gente vai marcar ele aqui. Tudo bem? Então, a gente pega a aresta que é o 10 e marca aqui. Só que você vê que não vai ter possibilidade de formar ciclo, né? Porque eu nunca vou pegar essa aresta aqui, 12, né? Por quê? Porque eu só estou pegando arestas entre um vértice marcado e outro não marcado. Aqui, como eu já marquei as duas extremidades lá do 12, então eu nunca vou pegar ela, eu nunca vou escolher essa aresta aqui, tá? Então vamos lá continuar lá na mesma ideia. Então eu tenho que essas aqui, ó, são as minhas arestas que estão entre um vértice marcado e outro vértice não marcado. Então eu tenho o 11, o 20, o 15 e o 30, que é o menor, é o 11. Então eu vou escolher o 11 e vou marcar a outra extremidade dele que não está marcada, tudo bem? Agora, eu vou ter quais arestas? Eu vou ter essas arestas aqui, né? Ou seja, o 5, o 20, o 15 e o 30. Quem é o menor é o 5. Então, eu vou escolher a outra extremidade dele que não está marcada e vou escolher ele para fazer parte da minha árvore geradora de custo mínimo. Agora eu tenho quais arestas? Eu vou ter essas arestas aqui, né? Então eu tenho o 7, o 10, o 15 e o 30. Então eu vou escolher o 7 porque o 7 ele é o menor que tem. E vou marcar ele aqui. Então só que a gente vê que ele não vai pegar o 20 mais, né? Ou seja, ele não vai formar ciclos mesmo aqui. E agora, basicamente eu tenho a vizinhança lá do nosso vértice não marcado, né? Que é o 5, 10, 15 e o 30. O menor é o 5, então eu vou escolher essa aresta aí.
e vou marcar. Então aqui no final, ó, todos os vértices eles vão estar marcados. Quando isso acontecer é porque eu vou ter a minha árvore geradora mínima. Tudo bem? Então aqui a gente percebe que os dois algoritmos, né, tanto o de Kruskal quanto o de... Esse aqui é o algoritmo de Prim, tá? Que a gente acabou de fazer. Então eles deram para a gente a mesma árvore geradora de custo mínimo. Tá? Então, basicamente é isso. Guloso ele só tem essa ideia. Né? Você pega o teu problema, que tem uma certa configuração, e tu faz o que parecer ser melhor ali para te levar para o ótimo. Tá? Então, tu vai... então eu vou escolher isso aqui. Aí depois tu vai ter uma nova configuração. Aí tu vai fazer o quê? Aí tu vai, não, vou escolher isso. Sempre eu vou ficar escolhendo o menor direto, entendeu? Então, isso é bem simples, entendeu? Vai ter uma aula que a gente vai fazer comparação desse tipo de algoritmo com o de programação dinâmica, tá? Mas agora vamos ver como é que fica esse algoritmo de Prim, tá? Então, o algoritmo de Prim aqui seria para você marcar inicialmente um vértice qualquer lá do G, tudo bem? Então, enquanto houver um vértice não marcado, você vai fazer o quê? Você vai escolher uma aresta entre um vértice marcado e outro não marcado de menor custo, ok? E, claro, depois que você escolher essa aresta, né, você vai marcar o vértice não marcado dessa aresta que você escolheu. Tudo bem? Então você vai ficar repetindo isso até que todos os vértices estejam marcados. Aí no final você retorna as arestas escolhidas. Tudo bem? Então aqui você está escolhendo as arestas. No final você retorna as arestas que você escolheu. Então basicamente a gente fez isso no algoritmo de Prim. E aqui finalizamos mais uma aula, tá? Então eu desejo saúde para todos vocês e que Deus sempre os abençoe.